Caixa recusa a proposta do Corinthians para a quitação da Arena. Clube ofereceu mais de 531 milhões de reais para a Caixa, mas o acordo costurado pela gestão do Duílio não foi aceito. Agora, o que acontece? Passando detalhes da oferta do Corinthians. A proposta feita pelo Corinthians foi apresentada para a Caixa, foi apresentada no início de novembro. A intenção do clube era pagar pouco mais de 530 milhões de reais para zerar os débitos do estádio, oferecendo 356 milhões de reais do acordo pelo naming rights do estádio. O restante, cerca de 175 milhões de reais, seria composto pela compra, com 90% de desconto de dívidas que o banco teria que pagar a terceiros no longo prazo. A base da proposta está nesses títulos, chamados de precatórios. Segundo a Caixa, o Corinthians não pode usar o dinheiro vindo da venda dos naming rights por ele pertencer à Arena Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pelo pagamento do estádio. Além disso, há um entendimento da Comissão de Valores Mobiliários de que o montante não pode ser destinado para este fim. O banco afirma ainda que os recursos do Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, também não servem para a quitação do estádio. Ou seja, Mauro, resumindo, a dívida segue gigante e o Corinthians não vai conseguir quitar, como foi prometido nas eleições. Você disse tudo, nas eleições, né? Era o ambiente eleitoral. O César Grafietti, que é o grande especialista nas finanças do futebol, escreveu aqui na conta dele no X, antigo Twitter. O mais curioso na história da negativa da Caixa para pagamento da dívida da Neoquímica Arena é o fato dos ativos oferecidos, Name Rights e FCVS, que você já falou, né? Não poderem ser utilizados porque a lei não permite. Nenhum assessor fez uma análise. Ou seja, é um negócio amador, cara. O cara pega, monta um negócio, manda um pacote e não é examinado por uma pessoa especializada que possa falar, olha, isso aqui dá ou não dá? Eu posso ou não posso oferecer isso aqui? Ou seja, está sendo barrado porque tecnicamente é inviável, né? Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Mas, independentemente de tecnicamente ser viável ou não, seria uma excrescência, uma imoralidade, uma sacanagem esse estádio ser pago dessa maneira, porque o senhor Corinthians faturou um recorde, foi recorde de faturamento do clube no ano passado, dito pelos ex-dirigentes que lá estavam, batendo no peito, né? Fazendo assim, né, Vanderlei? Né? Recorde de faturamento do Corinthians, 800 e tantos milhões no ano. Quem fatura 800 e tantos milhões poderia, em tese, dedicar parte dessa receita extremamente vultosa, né, para a realidade do nosso futebol, para pagar o estádio. Nós não tem que pagar 5 milhões no... Como é que é o nome do rapaz lá? O Pedro Raul. Pedro Raul. Mais 4 milhões e não sei quanto metros no Mateuzinho. Mais 5 milhões no Rodrigo Garro. E tem o Fausto Vera ainda. Pagaram já o Fausto Vera? Acho não que se tem notícia, né? Tá desde de 22. Aí quer trazer o Coronado, que ganha um salário altíssimo. Porque quer trazer? Não, parece que tá certo. No futebol, parece, né? Vamos ver. No futebol saudita, é um jogador barato. Só pra gente. Chega dia 16. A bem da verdade, recebi agora do blog no Macedo a informação que o Coronado chega dia 16 para exames e assinar contrato. Então, daqui a 3 dias. Tem o Rojas também, que veio também por uma boa remuneração. É isso, gente. Então a prioridade do clube não foi pagar o seu estádio. Paga o estádio, cara. Paga o estádio. Qual a dificuldade? Pega o dinheiro, paga a dívida de curto prazo, paga. Ah, mas o time vai ficar fraco, amigo. Não dá para ter tudo. Quer ter estádio, quer ter time forte, não dá para ter tudo, entendeu? Se você pegar a história do São Paulo, é um outro momento, outra época, o São Paulo durante um bom tempo botava o dinheiro que arrecadava na construção do Morumbi. Tem uma mentira que falam aí de que o laudo Natel ajudou, essa é uma cascata danada. Pergunta para o Celso Zelt, que é um grande historiador e corintiano até a medula, né? E que conhece a história como poucos, se isso é verdade. É uma mentira, bobagem. O São Paulo, durante um bom tempo, para erguer o Morumbi,
E era aquela coisa, naquela época era uma obra de igreja, né? Como se falava antigamente, que aquela obra lenta. Hoje a obra de igreja nem sempre é tão lenta assim, dependendo da igreja. Mas é aquela coisa, fez o anel de baixo, aí inaugura o estádio nos anos 60 ainda com o anel inferior, depois vai para o anel superior. Se você pegar o estádio olímpico, em 77, quando o Grêmio foi campeão, você pega uma foto no YouTube daquele famoso gol do André Catimba, né, que ele se machuca, ele vai dar um salto mortal e se machuca. Isso foi em 77, quando o Grêmio quebrou a série de 8 títulos seguidos gaúchos do Internacional. Você vê a foto de baixo, uma foto clássica do futebol brasileiro, né? Muito bonita, por sinal. O desfecho não é legal, que ele se machuca, mas a foto é bonita. E só tem o anel inferior do estádio olímpico. Aí depois eles fizeram o anel superior. Você pega o brinco de ouro, quando o Guarani foi campeão em 78, só tinha um anel inferior. O tobogã, aquela grande arquibancada que tem no brinco de ouro, só foi inaugurado algum tempo depois. Então, assim, os estádios eram feitos em etapas, né? E levavam muitos anos. Ficava assim, 10 anos fazendo, 15 anos fazendo estádio. E faz um pouquinho aqui, puxa um pouquinho dali. Isso no mundo inteiro. Hoje não, você pega, derruba tudo, vai lá, faz um novo, né? Como foi o Palmeiras. Ou então você começa do zero, como foi o do Corinthians. Isso significa o quê? Um investimento muito grande que é feito num período curto em relação a como era no passado. E mesmo no passado, os clubes comprometiam suas receitas em grande parte para construir essas obras que são muito caras, para levá-las adiante. Então, se o Corinthians se aventurou ainda a ser estádio de abertura de Copa do Mundo, que até o grande erro foi esse, né? Que encareceu barbaramente a obra. Cara, agora tem que resolver o problema. Você pega o dinheiro que arrecada e fala, isso aqui vai ser pagar o estádio. Essa outra parte, pagar as dívidas de curto prazo. Vamos tentar negociar as dívidas de longo prazo, tentar ver com os credores, tentar recuperar a imagem do clube no mercado, né? Para não ter, como houve agora, foi noticiado amplamente, Flamengo vende Mateuzinho e põe cláusula anti-calote. Isso é muito ruim, né? Para a imagem do clube, né? Cláusula anti-calote é bom demais. O Mano pôs também. O Mano, todo mundo vai colocar, gente. Por que o Talheres dificultou tanto o Garro? Porque o presidente do Talheres certamente leu na imprensa argentina que o Argentino Júnior não estava recebendo e foi para a FIFA protestar. E o presidente do Argentino Júnior criticando duramente, com palavras duras, o Corinthians. O camarada lá em Córdoba falou, pô, eu estou vendendo para esses caras aqui, eu vou me proteger, né? Tem que me pagar. E aí houve um mês e pouco até o menino poder estrear pelo Corinthians por conta desse imbróglio que se criou, sempre por conta de dinheiro. Agora, se o Corinthians estivesse numa situação periclitante, faturando, sei lá, muito pouco, mas não, ano passado o Corinthians faturou mais do que nunca, mais do que em toda a sua história. E pode faturar bem mais, hein? Tem potencial de sobra para isso, para passar 1 bilhão tranquilamente, se for bem gerido. Então paga o estádio. Aí vem sempre uma manobra, um jeitinho, um não sei o quê, né? Não, vamos oferecer isso aqui. Oferece dinheiro, meu irmão. Dinheiro, paga, dinheiro. Sempre lembrando do seguinte, a Caixa Econômica Federal é um banco estatal. Se você trabalha com carteira assinada, você deve saber, evidentemente, que você tem um negócio chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No dia que você for demitido, o seu patrão vai ter que te pagar isso aí, mais 40% em condições normais. Caso você peça demissão, o seu dinheiro vai ficar ali preso e um dia você vai sacar para comprar um imóvel, para quando se aposentar e em algumas outras situações também que é permitido. Então, esse é um banco que recebe mensalmente um aporte de todo o FGTS de todo trabalhador de carteira assinada. Então, o dinheiro que é movimentado pela Caixa Econômica é dinheiro do contribuinte, do trabalhador, do cidadão. É um banco do governo. Não tem que fazer caridade. Se alguém pegar um investimento pelo BNDES, um pequeno comerciante, para fazer uma pequena reforma na loja, ou uma pequena indústria, comprar um maquinário novo, ele compra, ele pega o empréstimo do BNDES, mas tem que ser um banco faz a operação. É o caso. O empréstimo que o Corinthians fez lá atrás, da linha de crédito da Copa do Mundo, foi com o BNDES. Mas a Caixa é o banco operador, digamos assim, que faz a transação. Então, isso acontece com qualquer pessoa, qualquer empresário, qualquer pessoa que vá ao BNDES. Esse cara tem que pagar, meu camarada. Se ele não pagar, não tem negócio de FCVS, NEMIROI. Não, o cara tem que pagar. O cidadão tem que pagar. Um pequeno empresário que faça um investimento, o cara tem, sei lá, tem uma pequena indústria, e comprar máquinas novas. O Corinthians achar que a Caixa ia topar isso, né? Não, cara, política, é isso que eu não sei. Força popular, achar que a torcida não gostar. E a Caixa corretamente vetou, aliás, parabéns, Caixa, fez muito bem, né? Fez muito bem. Não tem que aceitar. Eu falo isso claramente, não tem que aceitar. Fala até como cidadão, não tem que aceitar. Os clubes de futebol têm que pagar suas dívidas, cara. Chega de mamata de clube de futebol ficar sempre tendo um refis da vida, como tem o Profut, que foi o último deles. Até, na época, até pelo presidente do Eduardo Bandeira de Mello, que já foi mais uma colher de chá que foi dada aos clubes de futebol para pagar, perder de vista, tem uma série de contrapartidas que tem que ser seguidas. E quem está pagando está eliminando a sua dívida com o governo, pouco a pouco. Então, já que foi dada mais essa chance, isso foi lá para 2015, né? 15, 16 que saiu o Profut. Já tem tempo. Paga.
Então, por que a gente não discute isso? Corinthians, pague. Você tem dinheiro, cara. Isso aí é mais ou menos, Thiago, como, sei lá, um cara que ganha um alto salário, aí o cara tem, sei lá, um financiamento de um apartamento, ou de um carro, e não quer pagar. Uma casa, ele não quer pagar. Não, vou dar um jeitinho aqui, mas você está com dinheiro, cara. Você ganha bem, você não paga. Você vai lá e paga. É assim que deveria ser. Paga. O Flamengo não pagou? O Flamengo não pagou a parte das suas dívidas? O Palmeiras com o Paulo Nobre ali, não importa, mas não se organizou? Não resolveu também os seus problemas financeiros? O Atlético Paranaense não tem lá uma situação diferente do Corinthians? O Goiás, por exemplo, tem o Fortaleza, cara. O Fortaleza agora virou uma SAF parcial, mas o Fortaleza estava na 3ª divisão, cara. O Fortaleza está no Ceará. O potencial de faturamento do Fortaleza é muito inferior ao do Corinthians. E dentro das suas possibilidades, ele tem hoje um time melhor, ele é mais competitivo, ele disputa os campeonatos. Ele foi à final de um torneio que o Corinthians não conseguiu chegar à final ano passado, por exemplo, né? Faz campanhas muito melhores. Eliminou o Corinthians. Eliminou o próprio Corinthians, se classifica melhor no Campeonato Brasileiro. Vai comparar a condição do Fortaleza para arrecadar com a do Corinthians. Não tem termo de comparação. E o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, ele já falou numa entrevista para mim, inclusive aqui na Jovem Pan. Clube que tem torcida ganha dinheiro, por isso que eu consegui recuperar. Se o Fortaleza tem uma torcida bem menor que a do Corinthians, mas é uma torcida grande, ele diz que consegue fazer dinheiro, imagina o Corinthians. Por exemplo, agora essa semana eu vejo ali alguns colegas que cobrem o Corinthians, e tem que fazer isso mesmo, enaltecendo. Poxa, a torcida comparece no carnaval, lota o estádio, bota um bom público, dá uma boa renda. Então o torcedor do Corinthians, ele ajuda, ele é presente. Ele não se omite, ele não larga o Corinthians na podre. O torcedor está lá realmente fiel, está lá comparecendo. E sempre tem sido assim, é histórico. Então por que não paga? Por que não tem um planejamento assim? Caixa, eu arrecado 800 milhões por ano, 800 e tantos milhões, eu vou pagar tanto aqui por ano para vocês, dessa maneira. Todo mês vou pagar tanto, vai ser corrigido por tal. Pronto, renegocia a dívida, no sentido de uma forma de pagamento que possa entrar dentro do fluxo do clube e eliminar. Por que não pega, por exemplo, o maior patrocínio do Brasil, nas 120 milhões? Olha, Caixa, todos esses 120 milhões eu vou dar para você. Vou dar não, vou pagar para você. Faz isso. Não bateram tanto no peito? O maior patrocínio de 120 milhões? Qual o valor líquido disso aí? Tem algum desconto? Digamos que cai para 100 milhões. Então, por ano, eu vou dar 100 milhões para a Caixa. Eu devo o quê? 500, 600, 600 e 700 milhões, segundo o diretor financeiro Rosalá, né? Ele falou agora para o meu... Ele falou 700. Que tinha 1 bilhão e 650 milhões de dívidas. Então vamos imaginar que o Corinthians pagasse aí esses 120 milhões do patrocínio master, né? Enquanto tiver, para a Caixa. Em alguns anos ele vai eliminar essa dívida. E a Caixa passa a ter um fluxo, aí você vai ter uma correção ali para a inflação, tem as regras para medir aí, para fazer os ajustes financeiros. Pronto. Mas aí não vai ter jogador bom. Bonitão, não dá para ter tudo, né? Você quer ter estádio, você quer ter tudo, quer ter jogador bom. Não, sério. É assim que funciona, é assim que tem que funcionar, gente. E assim, e muita gente não fala isso, embora acho que até que acredita nisso, porque o corintiano vai ficar zangado. Estou pouco me lixando se vai ficar zangado, estou falando isso pro bem do clube. O Mauro César é um anti. Não, estou falando isso pro bem do clube. Você, corintiano, para pensar. Não é melhor passar alguns anos num perrengue com um time meia boca, mas com jogadores aguerridos que